Fala pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de Andor, dessa vez do 11º episódio da primeira temporada, Daughter of Ferrix, filha de Ferrix. E gente, esse é o penúltimo episódio da temporada, e assim como o episódio 7 e o 12, ele não faz parte de um arco, é um episódio independente, mas vamos lá. O episódio se inicia, né, com o Cassian e o Melshi, né, eles estão meio que pendurados em uma encosta de pedra, como se estivessem escalando, eles estão, né, fugindo de uma patrulha imperial lá e tal, que tá procurando eles em naves. E aí corta pra Ferrix, né? E a gente acaba descobrindo que a Marva faleceu. Pois é. Infelizmente, né? E a gente vê o B, né? O B2MO, o B2MO. Ele tá lá mó pra baixo, e o Brassel vai lá, né? Visita ele. Diz que, tipo, vai ficar tudo bem e tal. Ele pergunta se o Bi quer ficar sozinho um tempo na sala e tal. O Bi pergunta se ele não pode ficar com o Brassel, né? Mas o Brassel diz que ele tem que ir trabalhar e diz que a Jazzy vai ficar ali até ele voltar. E as filhas de Ferrix precisam de ajuda, né? E aí a gente vê, né? Tipo, a gente não vê literalmente o corpo, a gente só vê, né? Já coberto pela manta e tal, sendo levado. E aí a Cinta, né? Ela tá trabalhando lá num bar em Ferrix. E o cara, né, que tava observando lá de perto no episódio anterior, eu tava reassistindo o episódio e eu reconheci ele. É o atendente Corv lá do BSI. Aquele mesmo cara que entregou o relatório do Blevin pra o Cyril ler a pedido da Dedra. É o mesmo cara. Eles meio que conversam um pouco no bar, né? Ele pergunta se ela conhecia a Marva, só que ela disse que só tá trabalhando ali tem uma semana, então, né? Enquanto isso, o Cassian e o Melchi lá em Narquina, né, eles avistam um laguinho e vem, né, dois pescadores lá e tal, e vem que eles devem ter vindo em alguma nave, só que eles precisam dar a volta para não serem vistos, né. Eles encontram a nave e descobrem que é um quad jumper. O Cassian pede para o Melchi meio que ser discreto, mas o Melchi vai correndo, né, porque não daria tempo deles serem pegos, e o Cassian corre atrás dele. Só que os dois acabam ativando uma armadilha de rede e são presos. Enquanto isso, o presidente Tigo, né? Não, o prefeito Tigo, o Kaysax e o Corv, né, informam a Dedra que o pessoal quer, né, meio que fechar o Rex Road em homenagem a Marva e tal, que são os costumes lá de Ferrix. E ela disse que sim, eles têm que dar permissão, pois eles querem um funeral. E, tipo, é o que pode dar a chance deles capturarem o Cassian. E aí, o Hert, né, pergunta pra Dedra quanto tempo eles têm. O Hert é o assistente dela. E ela fala que 2 dias é o suficiente, né, é o que eles têm. E o pessoal lá do BSI em Ferrix informa que, tipo, eles têm um costume lá em Ferrix de cremar a pessoa e transformar as cinzas em um bloco de tijolo, misturar lá. Basicamente a pessoa vira um tijolo em algum muro em Ferrix depois que morre. Essa é a tradição do local. E aí, os pescadores que capturaram o Cassian e o Melchi se chamam Freedy e Dewi. E, tipo, eles estão dizendo, vocês acabaram com os squigs, com a água daqui e tal, de Narquina. Só que aí, não, o Cassian e o Melchi conseguem convencê-los, dizendo que eles não tinham nada a ver, que eles eram prisioneiros, que a culpa é toda do Império. E os pescadores soltam eles e perguntam para onde eles vão, né? E aí eles sugerem Niamos. E aí, né, os 4 partem no Quad Jumper. Enquanto isso, lá na galeria do Lúten em Coruscant, a Cleia é visitada pela Vel, que tá procurando o Lúten pra passar informação e tal, só que a Cleia tá fazendo aquele procedimento tipo, você quer comprar o quê e tal, só que ela diz, não, chega de papo, cadê ele? E ela, você tá violando as regras, né, mas beleza, ele não tá aqui e tal, qual é a informação? E aí a Vel hesita, né, mas ela, tá, eu vou garantir que ele saiba quem deu a informação. E aí a Vel revela, né, que a mãe do Cassian morreu e que ela tá indo pra embora de Coruscant amanhã, pra Ferrix, né? E aí, beleza, né? A Cleia, ela fica olhando meio assim e tal, dizendo que o Lúten vai saber.
O Corv e a Cinta eles observam, né, o Branson voltando pra casa da Marva. E o Corv fala, né, no comunicador que o grandão entrou e ele quer cobertura total no local pra saber se alguém entra, se alguém sai, se ele tá se comunicando, se ele tá recebendo alguma coisa. E aí, tem o fim do dia lá, né, e Ferrix, o Time Grappler tá lá batendo de novo, lá na bigorna dele. E o Russell fala que ele não pode deixar o Bee só e tal, pois a Marva não ia querer isso. E aí o Bee convence, tipo, ele queria levar o Bee pra casa, né? Só que aí o Bee convence o Russell a ficar uma noite lá, na casa da Marva. E aí a Biggs, ela tá lá na cela dela, né, no hotel. Ela tá com a cabeça encostada, meio que refletindo um pouco sobre o interrogatório dela com o Dr. Gorst, né? E ela tá mó acabada, ó, o que fizeram com a coitada. E aí o Tenente K-Sex, ele vai lá, né, buscar a Biggs e levam ela pra uma outra sala de interrogatório e mostram um holograma do Anton Krieger, né? E perguntam se foi ele que apresentou o Cassian a ela. E dizem pra ela ser sincera e ela cooperar, porque senão vão chamar o Dr. Gorst. Embora ela não fale nada, né, ela fica com um olhar meio assim sentimental. Enquanto isso, lá na embaixada de Chandrila, em Coruscant, a gente vê que a Lida, ela tá junto com as amigas, né, participando de um ritual de cortejo. E a Mon tá observando, triste, né? Enquanto isso, a Vel chega e tal, e pergunta se ela aprova isso. Ela diz que não tanto, mas ela não tem muito o que fazer, pois o Perrin aprova e a Lida adora. Inclusive, ela achou, né, o ancião. E aí as duas estão conversando e ela fala sobre os problemas financeiros, né? Que ela tá com muito problema. Antes, ela tirava, saqueava, né? Sacava lá dos 100 mil créditos dos cofres, criava outras contas menores e tal para movimentar o dinheiro pro Lutem. Mas até uns meses atrás, né, ela foi alertada que o Império ia começar a checar as contas e tal. Foi o Tay que avisou ela isso. E aí ela tava sem saber o que fazer, né? Ela procurou ajuda externa, no caso do próprio Tay Coleman. A Vel pergunta se ela confia, né, nesse Tay, mas a Mon diz que confia. E ela fala que ela transferiu, né, tudo para a conta principal, mas teve um livro-texto que estava desequilibrado e faltam cerca de 400 mil créditos. E a Vel concorda que isso não pode vazar, ela pergunta se o Lutem sabe, ela diz que não. E aí ela vê a Lida saindo do ritual de cortejo e diz que ela achou uma solução. No caso, provavelmente a Lida vai ter que se casar com o filho do Davos Sculdun, né? Mas enfim, o Cyril, ele é acordado de noite pela mãe Id, falando que tem uma ligação pra ele. E quem ligou foi o sargento Linus Mosk, né, lá da Primor. Ele não tá mais trabalhando lá, mas ele ainda tá em Morlana. Ele tá trabalhando numa fundição e tal, mas alguns amigos dele da Primor estão ajudando na transição para o Império e tal. E basicamente ele ficou sabendo que a mãe do Cassian morreu. E ele sabia que o Cyril tava procurando mais informações sobre o Cassian e ele foi falar, só que a ligação tá cortando muito. E ele fala que vai ter um funeral e que talvez o Cassian apareça por lá, mas a ligação cai. E aí Id fala que ela finalmente, agora que sabe, né, dos triunfos passados do filho, ela pode dormir em paz. Enquanto isso, em Niemos, o Cassian volta, né, para aquele quarto do hotel, discretamente já tem um casal alien lá dormindo, né, e ele vai até o banheiro, no local que ele escondeu a maleta com os créditos, o blaster e o manifesto do Nemec, né, tá tudo lá ainda. Ele pega e sai dali. E enquanto isso, corta pra Segra Milo, né? A gente vê o Lutem, né? Ele se encontra com o tio Tubbs, né? Que é o Edril, mas ele é mais conhecido como Tubbs. E ele é revistado, né? Porque o Sol, ele quer que todo mundo seja revistado e tal. E aí, basicamente, o Sol informa pro Lutem que ele decidiu ajudar o Krieger no ataque lá na usina Spellhouse, né? Em dar suporte aéreo, mas ele não aceita ordens militares e tal. Só que aí o Lutem diz que talvez não precise mais, porque o BSI já sabe de tudo. E aí o Lutem já fica. O Lutem não, o Sol fica mal paranoico e tal. Perguntando como ele sabe disso. Ele diz, não. Além do mais, são só tipo 30 homens e o Krieger, né? Aí ele, você sabe que vai ser suicídio e vai mandar eles mesmo assim. Não vai avisá-los. Ou você é do BSI ou tem alguém lá que você tá protegendo. E aí, tipo. O Lutem diz, de boas, tá? Ele, mas se fosse eu no lugar. Aí ele, olha,
o Krieger não me conhece. Tipo, eu mando um monte de emissários e tal. Ele já teve numa sala comigo, mas ele não sabe que eu tava lá. Ele não me conhece, diferente de você, né? E, ó, desculpa te envolver nisso, mas agora a decisão é sua só. Se você vai avisar o Anton Krieger dessa armadilha ou não. Mas, tipo, olha, ou nós sacrificamos ele e jogamos o jogo a longo prazo, ou a gente avisa o Krieger e joga fora uma fonte que demorou muito tempo para ser cultivada lá dentro do BSI. E aí, né, o Sol, ele fica mal paranoico, né, dizendo, não, pera, você tem espiões em todo lugar, né, tem espião no BSI, você deve ter algum com o Krieger, tem algum aqui comigo, né, quem é o espião, quem é o espião, quem é o espião? E ele fica mal paranoico. O Sol diz, olha, é o Tubbs. E aí, tipo, o Tubbs fica, não, 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 eu sou leal a você, Sol, eu sou leal a você. E aí, quando ele se aproxima, né, o Lutem rouba o blaster dele e ameaça o Sol, ele, você sabe que se fizer isso, você não vai sair daqui vivo, né, ele, ó. Desculpa, mas era a única forma que eu achei de tu me escutar. Então, sim, o Tubbs não é espião nem nada. Ele mentiu pra conseguir fazer com que o Sol prestasse atenção no que ele tava falando. E aí ele diz, olha, se o Krieger cair, o BSI vai se achar invencível, intocável. Nós vamos ter um campo livre pra jogar, mas se nós o avisarmos ele desistir, o BSI vai saber que tem algo errado, algo suspeito. Eles vão ficar, né, alertas, que nem você. E olha só, se eu fosse do BSI, que motivo eu teria pra não mandar você pra Spellhouse junto com o Krieger? E aí, né? O Só diz, 30 homens. E ele, mais o Krieger. E ele, para um bem maior. E o Luthien diz, ah, chama como tu quiser. E ele, vamos chamar de guerra. E aí de Carne, né, ela tá saindo pra alguma coisa lá em Coruscant, e o Cyril, ele aproveita que a mãe saiu, né, e pega algo no cofre dela, como se fosse um cartão, algo assim. Enquanto isso, o Luthien, ele já tá na Fondor dele, né, falando com a Cleia, e eles estão basicamente discutindo uma peça e tal, muito valiosa. Ela diz que a presença dele pode tornar as coisas pior e tal. Ele, mas nós não podemos arriscar perder para outro comprador, porque tem muitos no mercado. Ela, eu tô me preparando para todas as possibilidades. Só que aí o Luthien desliga a transmissão, né? Pois um cruzador imperial tá ali por perto, né? E eles se apresentam com uma patrulha imperial de Segra Mylon e querem, né, meio que investigá-lo, porque é uma área de atividade partizã, né? Pirata e tal. E aí eles precisam do ID, né, da nave. O Luthien pede para o droid dele, né, a inteligência artificial da nave, dar um ID de Alderaan. Enquanto isso, o pessoal do cruzador, né, começa a ativar o raio trator. Enquanto investigam, né, o Luthien manda o robô lá, né, ligar o propulsor 4 para tentar fugir. O cruzador, ao ver isso, né, ordena que preparem uma equipe de embarque. Mas o ID é confirmado, né, como parte da Aliança Comercial de Alderaan. Um dos oficiais pergunta, né, ao encarregado lá, né, ao almirante do cruzador, se eles devem parar o embarque. Só que ele diz que não, eles podem usar isso como treino. Vão praticar, né? As contramedidas do Luthien já ficam prontas. Ele dispara lá, né, no raio trator, porque esse cruzador é meio diferente. Tem tipo umas 3 antenas. E esses projéteis que ele dispara acabam danificando a antena, né? E a Fondor começa a fugir, mas 4 Tais são lançados, né? E começam a perseguir a Fondor. O Luthien consegue destruir 2 atirando e ele usa meio que um laser duplo lá na nave para destruir os outros 2 e foge para o hiperespaço. Deixando o pessoal lá do cruzador, né, chocado. Enquanto isso, o Cassian lá contacta o Zanwan, né, em Ferrex e pede para ele não usar nomes. E pede para o Zanwan, né, dizer pra Marva que ele tá bem, tá pensando nela, que ela ficaria orgulhosa dele e que em breve ele vai voltar. Só que aí o Zanwan, ele fala, né, pro Cassian que a Marva morreu. E o Cassian, né, ele fica, tipo, chocado, em luto. Ele não chora nem nada, mas ele meio que desliga a ligação enquanto ele ainda tá processando o impacto, né, tudo. O Melch pergunta se ele tá bem, como foi a ligação, e ele disse, não, tá tudo bem, tá tudo bem. O Melch comenta como é um lugar lindo e como parece ser um sonho. Mas, tipo, eles precisam se separar para cobrir mais território, pois as pessoas precisam saber o que tá acontecendo lá em Narquina. Ele não sabe quantos escaparam, se foram só eles. E eles vão ter mais chances se eles se separarem. Pelo menos um deles vai conseguir entregar a mensagem do que tá acontecendo. E aí, né, o Cassian, ele entrega o blaster do Cyril para o Melch.
eles se cumprimentam, se abraçam, se despedem, né? O Melch sai, enquanto o Cassian fica observando, né, lá as ondas e o sol poente com a cara triste. E assim acaba mais um episódio de Andor. Gente, que episódio foi esse? O próximo já é o fim da temporada, né? Mas não se esqueçam, a série já foi renovada para a segunda temporada. Vai ter mais 12 episódios. Mas é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.